E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Mutações Genéticas e Cromossômicas, aula 1. Amorizinhos, nas semanas anteriores a gente viu divisão celular, a gente viu as questões do núcleo, entendemos o que é cromossomo, entendemos o que é célula diploide, células haploides, vimos que a mitose é responsável por formar essas células diploides, a meiose é para formar os gametas, as células haploides, vimos as fases da mitose, tudo isso. Inclusive, vou espirrar. Desculpa, estamos ao vivo, aqui tudo acontece. Disseram saúde? Ah, com certeza, eu ouvi, obrigada. Então, meus amorizinhos, o que eu quero dizer para ti? Nós vimos que um ser humano tem nas suas células somáticas, que são as células normais do seu corpo, 46 cromossomos. Em cada célula, em cada núcleo tem esses 46 cromossomos. E nos gametas tem 23. No entanto, existem pessoas que não possuem esses 46 cromossomos. Possuem 47, possuem 45. Possuem 44? Não. 43? Não. 48? Não. Por que não dá para ter um ser humano com menos 43, 45, 48? Porque aí eles teriam problemas bastante sérios e não o bebê, o feto, não conseguiria nem se desenvolver. Alguns casos se consegue sobrevivência com algum tipo de problema anatômico fisiológico, né? Se a pessoa tem cromossomos a mais ou cromossomos a menos, 46 ou 47 ou 45. E para isso se chama mutações cromossômicas. E tudo isso está na tua apostila e a gente vai passear por ela e vai explicando cada pedacinho. Ao invés de fazer um slide, vamos aproveitar a tua apostila que está tudo escritinho aí. Normalmente, se a gente estivesse em aula, vocês fariam um trabalho sobre isso, mas como não dá pra gente explicar bonitinho e é importante que vocês saibam, porque é conteúdo de vestibular, a gente vai fazer por aqui pelas videoaulas mesmo, ok? Tem um detalhe, essas mutações que são alterações cromossômicas podem ser no número de cromossomos que essas pessoas têm, ou que se chamam mutações numéricas cromossômicas, ou podem ser mutações estruturais. Um pedacinho lá do cromossomo 20 falta um pedacinho. Aí é outro tipo de mutação, ok? É uma mutação estrutural. E também pode haver mutações genéticas, que são, dentro dos cromossomos nós temos os genes, e alguns genes têm algum tipo de alteração. As mutações genéticas, elas costumam ser menos agressivas do ponto de vista médico do que as mutações cromossômicas, porque dentro de um cromossomo tem vários genes e uma mutação genética vai ser em alguns genes específicos. Então, muitas pessoas podem ter essas mutações genéticas e terem uma vida relativamente normal. Outro detalhe importante é que os nossos genes muitas vezes estão tendo mutações, mas elas só serão hereditárias se essas mutações acontecerem no nosso espermatozoide ou no nosso óvulo. Aí os filhos podem ter algum tipo de consequência quando esse espermatozoide que tem a mutação ou esse óvulo que tem a mutação acabem sendo fecundados e deem origem a um bebezinho. Beleza? Outro detalhe importante que a gente vai vendo ao longo desse tempo é o seguinte: tem um termo que se usa aqui, que está no livro que eu quero que você corrija, que é aberrações cromossômicas. Hoje em dia a gente não usa mais essa palavra aberrações. A gente simplesmente fala mutações cromossômicas, tá? Porque as pessoas não são aberrações, esse termo não define nada, é um termo em desuso, tá? São mutações cromossômicas que podem dar algumas características às pessoas que as têm. Beleza? Tranquilo? Então vamos indo aos poucos e a gente vai acompanhando aqui. Então olha o que diz aqui, deixa eu ver se eu consigo até dar uma ampliadinha para ti. Cadê meu mouse? Neste momento, quando é no ao vivo, a gente fica o quê? A gente fica nervoso, né? Ó, então vamos lá. Aqui a gente está na página 38 do volume 2 ainda, porque a gente viu que o volume 1 era muito grande, a gente demorou muito lá. Tá? Então, tem uns detalhes ali, não fico por dentro, mas aqui, ó, nas mutações cromossômicas, vai mudar isso aqui, tá? Mutações são mudanças que pode sofrer no genótipo, né? Que são os genes, ou alterações em um cromossomo.
O que são mutações? Modificações bruscas ou no material genético ou no cromossomo. Detalhe, meus amores, essa mutação, a gente vai ver no futuro, ela pode ser negativa e causar algum problema de saúde para a pessoa que a tem, mas a gente sabe que a evolução das espécies, a gente vai ver isso no futuro, foi devido a mutações. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós sabemos que os felinos, eles enxergam, gatos, onças e tudo mais, eles têm uma excelente visão à noite. Provavelmente, o que pode ter acontecido? Eles não tinham essa visão noturna tão apurada e sofreu alguma mutação em algum grupo, em algum dos seres dessa espécie, deles sofrerem uma mutação, uma alteração no DNA e eles acabarem conseguindo ter uma maior facilidade de enxergar no escuro. O que aconteceu? Aqueles que conseguiam enxergar no escuro por uma mutação, por um erro, acabavam conseguindo sobreviver a predadores, conseguiam predar à noite quando as suas presas estavam distraídas e isso trouxe uma melhoria na espécie. E isso fez com que eles pudessem hoje desfrutar, todos os que tinham essa mutação acabaram sobrevivendo e os que não tinham acabaram morrendo. Então as mutações elas podem sim ser benéficas, tá? Então, por exemplo, se hoje tem alguém, por acaso, que tem uma mutação, sem saber e sem querer, que seja resistente ao coronavírus, isso vai ser uma adaptação. Então, mutações nem sempre são negativas, ok? Mas os exemplos que a gente vai ver aqui são de doenças causadas por mutações, principalmente cromossômicas. Então, ele está falando dos tipos de mutações, que é isso que eu falei, que elas podem ser numéricas, que alteram o número de cromossomos. Já vou dar um exemplo mais comum, a síndrome de Down. A síndrome de Down, as pessoas que têm essa síndrome, elas ao invés de ter 46 cromossomos em sua célula, terão 47. E nesse cromossomo a mais, que é no par 21, tem todos os genes que fazem com que todas as pessoas que têm síndrome de Down tenham características parecidas. Se tu for ver a fisionomia é bastante parecida, esses olhos puxadinhos, baixa estatura e outras características estão todas nesse cromossomo a mais que elas possuem, tá? Como ocorrem as mutações? As mutações elas podem ser causadas ao acaso, podem ser causadas através de alguma ação do meio ambiente. Por exemplo, o câncer, gente, é um tipo de mutação que acontece nas células somáticas. Por exemplo, o câncer de mama. O câncer de mama, que é o que mais acomete as mulheres, é uma alteração no DNA das células mamárias, que muitas vezes essas mutações, elas podem ter, pode ter uma tendência genética, pode, mas os médicos dizem que costuma sempre ter uma ação ambiental. É uma água com agrotóxico que a gente não tá vendo, tá tomando, é uma radiação que a gente está exposto, é um alimento cheio de conservantes que a gente não sabe. Existem muitos fatores mutantes que a gente não vê, ou tem aqueles que a gente vê, por exemplo, uma radiação. Aconteceu lá uma usina radioativa, liberou uma radiação e aquela população que está naquela região toda vai sofrer mutações, o que vai gerar câncer, né? E por que o câncer de mama é o mais comum? Porque é uma célula que teve uma mutação, ela virou um pequeno um grupo celular virou um nódulo maligno, que o crescimento dela interfere no crescimento de outras células, mata outras células. E nas mamas percorre muito hormônio feminino, no caso das mulheres, e o hormônio é um fator de crescimento celular. Então, imagina, tem uma célula mutante ali do mal, e tá indo o hormônio que faz com que ela cresça. Então, por isso que ali nas mamas é uma das regiões que mais acomete, né? As mulheres são mais acometidas desse câncer. Os homens, depois de certa idade, de próstata, porque a próstata masculina recebe muita testosterona e essa mesma questão. Então, são células mutantes. Nós temos mutações o tempo todo, só que muitas vezes nossas células de defesa matam e aí a gente consegue se recuperar. Às vezes, nossas células de defesa não se dão conta dessa mutação e acaba virando, por exemplo, um câncer, mas aí são mutações em DNA, em genes, não são transmitidas, né? Aí tá falando isso, mutações induzidas, que são induzidas com a radiação, por exemplo, os fatores mutagênicos, que é isso que é o raio-x, raio gama, que penetram, atingem os seres, né? A gente sabe que esses lugares de algum tipo de desastre radioativo, várias gerações permanecem com essas doenças porque afetam os espermatozoides e os óvulos das pessoas e aí várias gerações correm o risco de ter.
E aqui, gente, tem ali nos fatores mutagênicos, vocês vão fazer essa leitura, vão ir grifando, e aí vem a parte que é o que a gente vai estudar das mutações, alterações cromossômicas. Risca esse termo aberrações aí, pelo amor de Deus. E aí tem essa tabela aqui que eu vou até aproximar para ti, porque ela é bem importante, tu tem aí a tua apostilinha. Desculpa que a minha luz tá dando bem aqui, mas olha o que diz, aberrações cromossômicas, tá? Não precisa ver minha cara, só enxerga aqui, tá? Existem as numéricas e as estruturais. Isso aqui, esses nomes, eles são meio decorebinhas, mas é importante, tá? Existem as aneuploidias e euploidias. Aneuploidias, que não envolvem os genomas inteiros. Ou seja, o que acontece? É quando a pessoa é 2N menos 2, ou seja, significa que são dois, ao invés dela ter 46 cromossomos, no caso dos seres humanos, ela tem menos 2, então ela vai ter 44. Se chama nulissomia, não veremos nenhuma desse tipo. Monossomia, essa a gente vai ver, tá? Tem 46 cromossomos menos 1, então elas têm 45 cromossomos. Vamos ver exemplos de pessoas que têm 45 cromossomos, doenças. Trissomia, 2N mais 1 tem 46 mais 1, ou seja, 47 cromossomos, é o caso da síndrome de Down e outras alterações cromossômicas. Tetrassomia, 2N mais 2, ou seja, tem 48, a gente não vai ver nenhum aqui na espécie humana. E existem esses outros tipos de alterações cromossômicas, que é a haploidia, a pessoa, ao invés de nascer com 46, nasce com 23. Na espécie humana, não temos casos. Ou aqui é triploidia, tá? Triploidia, troca o I. Triploidia, quando ela é 3N. Algumas plantas são, tá? Algumas plantas podem ter triploidia, não é o caso de animais. Tetraploidia, exaploidia, esses casos que são raríssimos em outros seres vivos, tá? E as estruturais, tá? A deficiência, quando falta um pedaço de um cromossomo. A duplicação, quando tem a repetição de um segmento de cromossomo, né? Ao invés de o cromossomo ter uma patinha só, ele vai ter duas em determinadas regiões. A inversão, quando um pedaço de cromossomo fica virado, né? Translocação, quando tem a troca de um cromossomo com outro e ele fica com um pedaço que não é pertencente, tá? Mas essas aqui a gente nem vai ver, só é importante saber que elas existem. O que a gente vai ver, o caso é a trissomia e a monossomia, que são os casos de síndromes cromossômicas de pessoas que sobrevivem e têm, e aí quais são essas características, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver cada uma dessas síndromes, beleza? No próximo vídeo, então, fica aí.